Gente, caiu a live. Eu vou voltar aqui, desculpa. Por bem-vindos. Vamos chegando todo mundo. A gente vai ter uma live agora com o Roberto Zaguri, que é o meu médico, meu grande amigo. Vamos chegando todo mundo. Deixa eu só achar ele aqui. Vamos chegando, time. Vamos, povo. Deixa eu botar aqui escrito. Live com meu querido, Cadê você, Zaguri? Deixa eu só botar aqui. Roberto Zaguri. Ele chegou, graças a Deus. Fala, Beto. Espera aí que eu tô só botando aqui a aula. Live, quer dizer, desculpa aqui. Eu vou te chamar agora. Fixar. Comentários. Cadê ele? Cadê ele? Já tá fixado os comentários aí. Deixa eu te chamar agora, Beto. Entrar. Cadê você, meu amigo? Beto, desculpa o atraso, cara. Como é que você tá Nada, aí? Tá bem? tudo bem, e você? Tudo ótimo, né? Pô, como é que tá o áudio? Tá legal pra você? Tá ruim? Como é que tá a Eu tô te imagem? ouvindo bem, imagem boa também. E você, me ouve bem? Muito bem. Deixa eu botar aqui, ó, um pezinho aqui de ponto De pra apoio. gente. Agora sim eu vou ficar aqui, ó. Beto, você viu que tinha muitas perguntas aí pra gente. Eu até meio que te mandei pelo zap, porque assim, tinha muitas perguntas iguais. Aí, enfim, né, pô, eu não ia ficar lendo. Falei, eu vou mandar para ele logo e ele ver o que ele acha. Mas assim, Beto, isso aqui é uma live para a gente ter de 5 horas, né? Porque são muitas perguntas, muitas dúvidas. É, é, e é uma coisa que não tem fim, né? É assim, gente, ele é um amigo meu que eu tenho íntimo, gente fina pra caramba, e é o meu médico. Eu vou, né, por puxar muito o teu saco mesmo, né, porque você sabe que eu puxo mesmo, mas ele é um cara muito do bem aí. Beto, pode falar um pouquinho aí, tudo de você, sua especialidade. Chico, obrigado. Obrigado pelo convite. Pessoal, é a coisa mais fácil do mundo é cuidar de alguém como o Chico Salgado, Pois porque na é. verdade o remédio, o melhor remédio que ele toma não vende na farmácia. É esse que está ali do lado direito dele atrás, uma É, estante cheia de pesos. É o e é o melhor melhor remédio. remédio do mundo, não vende na farmácia. Isso o Chico faz. E como você falou, Chico, eu super concordo. Esse bate-papo sobre medicamentos para tratamento de excesso de peso, isso aqui poderia ser tema para 3, 4, 10, uma série de lives, né? Existem congressos que duram 5 dias só para tratar desse tema. Então, é claro que a gente não vai conseguir esgotar o assunto aqui, e eu queria dizer para todo mundo que está aqui com a gente que não existe pergunta tola. Eu vou Não tirar existe. aqui. Espera aí que eu vou tirar só esses comentários. Pode ir, porque tem muita gente, é bom que a gente, né, depois eu abro de novo. Tá. Fala aí. Não tem Então, isso, né, por pergunta toda. É isso aí, não tem. não E cada existe, dúvida gente. fala. Pergunta, né? Exatamente. Bateu na cabeça aí alguma coisa qualquer, manda pra gente. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para tentar esclarecer o maior número de dúvidas possível. E a sua dúvida, com certeza, é a mesma de alguém que está aqui com a gente, né, Chicão? Lógico. Assim, eu vou falar enfim, de uma, né, vamos supor, uma forma macro, né? Porque a gente está com 30 mil inscritos nesse grupo, são 120 grupos, a gente está, né, tentando dar uma ajuda para todo mundo, mas a gente sabe que eles têm individualidades, eles têm várias, né, por questões, assim, tem muita gente que não faz o básico, né? Eu vejo, mas eu falo com muitos alunos meus que há anos atrás a gente tinha
né, por vida muito mais ativa. Isso é o quê? A gente tinha um alto gasto calórico. A gente ia, pô, andava a pé na rua, bike, pega o filho na escola a pé. Eu acho que essa vida virou muito prática, é muito boa por um lado e muito ruim por outro, né? Antes, é assim, eu via que, assim, que a minha avó, faleceu, ela ia no banco dela a pé, vinha do banco, ia na unha dela, aí eu ia para casa dela, ela ia pro mercado, mas assim, ela tinha um gasto calórico ativo que ela podia comer pãozinho com manteiga dela, um bolinho dela e estava tudo ok. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? As pessoas têm essa vida que eles têm tudo prático. Pega o iFood, pega o controle remoto, não sai ali do sofá e fica a vida inteira nisso, né? E assim, isso aí tem os pós e os contras disso tudo, né? Exatamente. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para o nosso papo. É válido começar falando sobre isso. Gente, não adianta usar somente a medicação para peso. A medicação para peso ela é uma cereja que vai em cima do bolo. Ninguém come a cereja sem comer um pedaço do bolo, né? O bolo, o que que é? É o exercício, como o Chico estava lembrando aqui da avó dele, é a parte de alimentação com a sua nutricionista. Então, esse básico, ele funciona. A gente, se usar só a medicação, você vai perder peso? Vai. Mas se você usar a medicação em cima dessa modificação de hábitos, a perda de peso ela vai ser imensamente maior. Perdão, falei. Não, não. E outra, desculpa até entrar no meio, mas assim, o que remédio que você vai tomar? Você foi no médico, ele viu, você pode tomar esse remédio, não é o seu amigo que está tomando uma coisa que te indicou, não é uma blogueira que você viu que ela assim, gente, isso é uma coisa muito séria também. É o remédio que um médico indicou, ok, isso tudo com atividade física, mas a gente viu que, né, é assim, Beto, né, pô, banalizou um pouco, pô, todo mundo vira médico e pô, todo mundo indica, e o que é bom para, assim, o negócio está over, né? O negócio está muito louco, né? Tô Esse é um bom meio... alerta também. Pessoal, cuidado com a automedicação. A automedicação ela é considerada hoje um problema de saúde pública e realmente a coisa tem sido muito banalizada, o uso dos medicamentos, tanto para excesso de peso como outros medicamentos, quaisquer. Isso tem sido muito banalizado. Portanto, batam um papo com um médico de confiança da família de vocês, né? Procurem um profissional da área. E o Chico falou de um ponto aí também, né, de que a gente hoje passa muito tempo sentado, né? Eu queria lembrar uma frase que é muito famosa na minha especialidade hoje. Eu vou falar em inglês, depois eu traduzo para quem não sabe falar inglês. Sitting is the new smoking. O que quer dizer isso? Significa que ficar sentado hoje representa o mesmo risco à sua saúde que o cigarro representava na década de 80 e 90. Então, o grande mal da sociedade hoje é ficar sentado, é o sedentarismo. Então, excelente esses pontos iniciais de partida. E se você concordar aqui, Chico, eu fiz um mini roteiro aqui, Por e favor, eu falar acho que é sua. é nossa, é Nossa. sua. Mas eu acho que a gente deveria começar aqui falando quando é que um medicamento para excesso de peso está de verdade, de fato, indicado. Né? Isso parece uma coisa tola, básica, e é uma coisa básica, mas isso tem sido muito desrespeitado. Né? Então, o endocrinologista, quando ele resolve prescrever uma medicação para excesso de peso, a gente tem que ter dois critérios. Um desses dois critérios. Então, ou a pessoa tem um índice de massa corporal, IMC, né, acima de 30, eu vou explicar já o que é isso, mas isso significa que a pessoa tem obesidade mesmo. Ou ela tem o tal do IMC, índice de massa corporal, acima de 25, havendo, junto disso, algum problema médico associado ao excesso de peso. Por exemplo, olha, Zaguri, eu tenho um índice de massa corporal de 25, 26, 27, e eu tenho pressão alta também. Check. Preencheu o critério, está indicada a medicação para excesso de peso. Olha, eu tenho excesso de peso e tenho gordura no fígado.
eu tenho excesso de peso e a minha taxa de açúcar já começou a subir. Meu médico falou que eu tenho pré-diabetes, tá? Então, a gente vai sempre se basear no tal do IMC, Índice de Massa Corporal, que é o peso da pessoa em quilos dividido pela altura ao quadrado, em metros. Então, vamos supor aqui, o meu peso. Eu peso 80 quilos e eu tenho 1,78 m de altura. Então, 80 quilos divididos por 1,78 m ao quadrado. Isso aí vai dar o meu IMC para vocês checarem se vocês têm indicação de usar medicação. Fala aí. Não, então, o básico, né, que você está falando, como um médico deve seguir. E a gatinha que quer ir para o Ano Novo em Noronha e quer perder 6 quilos em uma semana, em 10 dias, e ela usa esse remédio, como tem muitas pessoas que estão nessa loucura. Qual é o mal que ela está fazendo para ela? Fala aqui para ela aqui, que devem ter vários aqui vendo a gente. É, Você que está usando o remédio para tirar os 4 quilinhos que está acima do seu peso, que você quer usar uma roupinha bonita, um biquíni. exato. A gente, né, o médico, a gente tem uma missão dura, né? Todo profissional de saúde, assim como o profissional de educação física, o nutricionista, a gente tem uma missão dura que às vezes a gente tem que dizer para a pessoa não o que ela quer ouvir, mas sim o que é certo para a saúde dela, né? Então é uma missão ingrata, né? Então o Chico sinalizou aí uma questão, é muito comum isso, né? É natural do ser humano a gente querer encurtar caminhos, a gente querer buscar uma melhor versão de nós mesmos. Isso não é errado de maneira nenhuma. Mas é o caminho mais correto para quem não tem obesidade, para quem não tem IMC de 30 para cima ou de 25 para cima, é fazer dieta e exercício, né? Existe o fácil e existe o certo, né? A gente sempre tenta trabalhar com o certo. E agora, um ponto também aí dentro desse assunto que é importante é dizer o seguinte: existe o uso que a gente faz das medicações que é chamado uso off-label. O que significa isso? Significa que a pessoa não atende a esses dois critérios, a nenhum desses dois critérios que eu citei inicialmente, e mesmo assim o médico, em conversa com o seu paciente, entendem que é possível fazer uma medicação fora desse cenário usual. Isso não representa um erro médico. Isso representa um uso off-label, fora das indicações tradicionais. Mas isso não pode se tornar a regra. Isso é uma situação de exceção. O que a gente tem visto muito é que isso virou a regra, né? É verdade. Beto, pode deixar que eu não vou falar o nome, mas eu e o Beto, a gente teve era um aluno meu que foi no Beto, adorou o Beto super bem, enfim. Depois, com o tempo, ele quis usar hormônio e falou para o Beto super normal, não, porque eu estou querendo usar o hormônio, que eu quero dar um gás super bem, né? Enfim, de saúde, uma aluna minha aqui com ele, foi em comum. Aí essa aluna chegou e falou, eu vou falar para o Beto que eu quero tomar um hormônio tal. Aí eu vim para ela e já falei, ó, fulano, eu acho que você não precisa, primeiro, que você está super bem. Dois, o Beto não vai te passar porque ele é contra esse tipo de coisa. Três, você não tem medo, enfim, né, por ter alguma doença. Ela, não, eu já usei algumas vezes. Eu falei, mas você está usando comigo? Não, não, estou usando não. Eu falei, ok. Eu vou ligar para o Beto. Eu falei, você vai ligar para o Beto, eu já sei o que ele vai te falar, mas você pode ficar à vontade. E aí, ela ligou para o Beto, e ele falou que não iria dar, assim, óbvio. Mas, assim, Beto, eles insistem ainda, e tem casos específicos, sim, que precisa, né, enfim, né, do hormônio, a gente sabe. Mas assim, outros que não precisam. Eu lembro até que ele veio, o Beto, ali, assim, né, ali para a aluna e falou, olha aqui os teus exames, olha as suas taxas. As taxas todas ok, os exames tudo bom. Aí ele falou, cara, você tem que estar feliz, porque eu tenho que dar hormônio para um monte de gente que precisa, que está com esse sintoma, esse. Você está com esse sintoma? Não. Ah, então tá bom. Então eu vou para outro médico. Aí você falou, ótimo, fica à vontade. Eu até fiquei puto com essa minha aluna. Ela ficou meio que assim, mas como eu falei, gente,
que bom que tem um médico sério que te olhou, porque tem gente dando bomba, dando hormônio como se fosse água, né? É muito louco isso também. Isso como a gente falou, né? Às vezes a gente tem que dizer o que a gente não queria dizer, né? Mas aí a analogia é fácil, né? Lembrando dessa nossa aluna, paciente em comum, que o Chico carinhosamente dividiu comigo, a gente brinca assim, né? Quando você tem o seu carro com o tanque de combustível cheio, você bota gasolina? Não, né? Você só bota gasolina no carro quando o tanque está vazio, ou está perto de ficar Sim. vazio. E a mesma coisa com hormônios, né? A gente repõe os hormônios quando os hormônios estão baixos no corpo, quando o nosso tanque de combustível de hormônio do corpo está começando a esvaziar, né? Então, esse é um assunto muito sério, né, pessoal? Eu queria deixar aqui esse alerta. Infelizmente, não existe uma dose segura de uso de hormônio, não existe uma dose que a pessoa, o médico, possa falar: olha, a gente vai te acompanhar, eu garanto que nada vai acontecer, a gente vai só fazer uma modulação aqui. Isso é É bobagem, fujam balela. disso. Exato, Não fujam existe, é disso. balela, né? Total. Isso é alguém, infelizmente, alguém querendo, ganhar uma grana em cima de você, em cima da Não, sua saúde. eu antes de ir aqui em você, eu fui em outros médicos, né? Eu tô com 40 anos e eu lembro na época que eu tava, acho que com 37, com 36, enfim, eu fui no médico e aí eu fiz aqueles exames, hemograma completo, pô, pediu isso e aquilo, e aí ele viu que tava taxa baixa, alguma taxazinha baixa. Aí ele falou, não, vamos ter que pô, repor o teu hormônio aqui. Aí eu fiquei feliz, eu falei, poxa, que bom. Aí eu fui num outro médico amigo meu, que essa área nem é dele, ele falou, cara, você vai tomar isso tudo porque eu falei, porque ele disse que tá baixo. Ele falou, cara, você tá com quantos anos? Eu falei, tô com 36. Ele falou, você tá com 36, você não tá com 20. A taxa tá ótima para a sua idade, 36 anos. E assim, eles usam essa taxazinha baixa, que tem a ver com a tua idade, para tentar jogar o hormônio. Assim, é muito louco, né? Aí eu fui nesse momento, enfim, que era um amigo meu que nem era a área dele, ele falou, cara, fica alerta aí, né? Porque isso é muito sério. Mas, assim, esse é um tema que, enfim, né? Se a gente for ficar falando, a gente não vai sair daqui. A gente foge da obesidade, a gente A pode gente fazer pode. uma live sobre isso. Segue assim, Beto, né, por sei que tem muitas coisinhas aí que eu acho que é bom a gente hoje falar. Né? Pô, fala uma coisa aí que você fez o tema pro roteirozinho aí, pô, vamos seguir o Vamos teu olhar. roteiro. Desculpa. Vamos ver aqui. Não, nada. Eu queria aproveitar que você falou, cara, eu tenho orgulho danado de falar. Eu ajudei, eu dei a mão para o Chico Salgado na preparação dele para a última luta que ele fez e ele conquistou essa vitória Obrigado, sem tomar nada, cara, obrigado. na raça, treinando, se alimentando bem, com saúde e não com doença, não criando doença onde não tem. Cara, eu tenho Não orgulho tem, muito grande de sem você. atalho nenhum, isso aí. É isso. Obrigado. Bom, voltando então aqui. Então a gente falou aí de quando é que está indicado um medicamento para o excesso de peso. A gente vai usar o tal do IMC, o peso dividido pela altura ao quadrado. Se der 30 ou maior, beleza, está indicado. Se der 25 ou maior e você também tiver pressão alta, colesterol alto, gordura no fígado, açúcar alto, alguma consequência do excesso de peso, também está indicado. Agora, quando é que está contraindicado? Né? Às vezes a pessoa tem uma indicação, mas ela não pode usar porque ela também tem, ao mesmo tempo que tem indicação, ela tem uma contraindicação. Então, para cada remédio vai ter uma contraindicação específica, uma listinha de contraindicações específicas. Então, esse é o grande papel do médico, né? A gente primeiro saber em quem a gente não deve usar a medicação. É muito mais importante o médico saber isso do que saber em quem dar a medicação. É um princípio da medicina. Primeiro, não fazer o mal. Primum non nocere. Primeiro, não fazer o mal. Tá? Então, se você fez a continha do IMC, notou aí que você tem indicação, quando você for no seu médico, você vai perguntar, poxa, eu vi que eu tenho indicação, mas será que eu tenho contraindicação, doutor? Dá uma olhadinha para mim aqui, vê meus exames, me analisa, conversa comigo para ver se eu tenho alguma contraindicação. Beleza? Esse é um ponto importante também. Eu vou falar rapidinho aqui de alguns nomes aqui de medicamentos, para depois a gente tem muita pergunta, acho que a gente pode abrir aqui, que eu acho que vai ter pano para manga da gente atender as perguntas.
Fala só rápido desse aí que virou febre, virou Saxenda, então, moda. boa. Então, no Brasil, existem 3 medicamentos aprovados oficialmente pela nossa agência de regulação, que é a Anvisa, para o tratamento do excesso de peso. Esses 3 remédios são o Orlistat, que foi a pergunta aqui da Kelly Ori Lindas, depois a gente volta nele, Orlistat. A gente tem a sibutramina, que é mais conhecida que o Orlistat, e a gente tem a liraglutida. A liraglutida, essa substância, ela é vendida nas farmácias com esse nome aí que o Chico falou, Saxenda. Então, estou vendo aqui que... Ah, tá, perdão, achei que chegou um comentário aqui, perdão. Mas então, o Saxenda, ele é a liraglutida na dosagem de 3 miligramas por dia para o tratamento do excesso de peso, e é uma ótima medicação. É uma medicação que eu diria assim, é de primeira linha no tratamento do excesso de peso. É a medicação que nós temos que é mais efetiva e, ao mesmo tempo, mais segura. Ela combina essas 2 características. Ela funciona, ela baixa o peso da pessoa na balança e ela, ao mesmo tempo, ela é segura. Ela não aumenta de forma importante nenhum risco à saúde da pessoa, né? Então, galera, se você está usando essa medicação e por acaso passou pela sua cabeça, poxa, será que eu estou fazendo uma bobagem? Não, provavelmente não. É uma ótima escolha. Seu médico fez uma ótima escolha. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Se o médico tiver visto, vou examinado, ok. E quem compra na farmácia e toma? Por que pode acontecer? O excesso, sem saber dose exata. O risco maior, você está usando uma medicação tendo uma contraindicação, né? E aí que mora o risco. Nesse caso, o Saxenda, vamos combinar aqui que é uma medicação que não tem grandes riscos. Os grandes efeitos colaterais, os principais efeitos colaterais são enjoo, acontece bastante, acontece em 20% das pessoas que Muita usam gente fica Saxenda. enjoada e não come. De tão enjoada que fica, não come mais. É Exatamente. muito louco, né? Vamos voltar nesse ponto aí daqui a pouco, que é uma pergunta comum. Poxa, eu preciso ficar enjoado para perder peso? Ou mesmo se eu não ficar enjoado usando Saxenda, eu vou perder peso? Vamos voltar nesse ponto, que é uma dúvida que muita gente tem. É. Mas então, pode dar enjoo, pode dar prisão de ventre, pode dar em algumas pessoas diarreia, dor de cabeça. Então, são efeitos colaterais simples, né? Não são efeitos colaterais como a gente tinha com os remédios mais antigos para excesso de peso, lá da década de 70 até 60, que, por exemplo, eram remédios que poderiam causar dependência. A pessoa podia ficar viciada nesses remédios mais antigos. Então, graças a Deus, a gente tem medicamentos dessa família aí do Saxenda, que são medicamentos seguros e, ao mesmo tempo, eficientes, né? Esse ponto aí que o Chico levantou é bem legal, acho que é uma dúvida que deve ter muita gente aí. Tá bem, entendi, Zaguri, o Saxenda pode dar enjoo, então já sei, saquei, é por isso que eu emagreço, porque eu estou enjoado e não consigo comer. Não é isso, tá? Existem estudos que compararam pessoas tomando Saxenda que tiveram enjoo versus pessoas tomando Saxenda que não tiveram enjoo, e no longo prazo essas pessoas perdem a mesma quantidade de peso, certo? Então, enjoo é um efeito colateral do remédio. O médico quer que a pessoa não sinta enjoo, tá? Então, esse é um ponto aí legal para a gente discutir. Chico, quer abrir aí perguntas aí para a gente ver da Eu galera? acho que, Ou eu vou... então, eu acho que a gente pode só aqui rapidinho também, né, sobre, sim, diabetes tipo 1 por tipo 2. Eu acho que tem muita gente assim, que não tem ideia do bem que faz a atividade física na vida dessas pessoas ainda. E tem casos, obviamente, que a gente sabe de várias coisas boas, mas assim, às vezes para de usar vários remédios pelo hábito saudável, né? Verdade. A gente fala muito... eu sou, no Brasil, um dos embaixadores de um projeto que se chama Exercício é Remédio. Exercise is Medicine, que é do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? E essa frase é pura verdade. Exercício, gente, é remédio.
E vale lembrar que, enquanto remédio, tem dose certa, né? Vamos imaginar Tudo em que... excesso, tudo em excesso, né? Como na vida, né, faz mal, né? O E equilíbrio quando em está tudo. em dose pequena, não tem efeito também, né? Então, Exatamente, exatamente. vamos imaginar que você aí que está vendo a gente, você está com infecção urinária, por exemplo. Aí você vai lá no médico e ele escolhe um antibiótico certinho. Vou dar um exemplo aqui, ciprofloxacina. Talvez você até tenha tomado. Aí, em vez de passar a dose certa do remédio, da ciprofloxacina, que é, vamos dizer aqui, 500 miligramas 2 vezes ao dia, ele vai lá e passa 1 miligrama. Você vai sarar da infecção urinária? Não vai. É o remédio certo na dose errada. Então, o exercício é o remédio certo, mas tem que estar também na dose certa. E que dose é essa? Você tem que fazer pelo menos 150 minutos por semana de exercício aeróbio, ok? Então, não adianta fazer uma vez por semana exercício, duas, né? Então, a gente tem que procurar atingir 150 minutos por semana e manter isso daí. Isso aí. O exercício aí, como o Chico pediu para eu comentar, ele tem benefícios impressionantes sobre a saúde humana. Então, por exemplo, ele citou aí o diabetes, né? Acho que é uma coisa que as pessoas conectam com mais facilidade, né? Poxa, quem faz exercício acaba melhorando a taxa de glicose e aí, às vezes, consegue, em vez de tomar 2 remédios do diabetes, tomar um só. Ou então, se ela toma um só, consegue diminuir a dose. Ou se ela usa insulina, diminui a dose da insulina, né? Então, eu brinco que exercício a mais é igual a um remédio a menos. Perfeito, Exercício a perfeita a mais comparação, é. é insulina a menos. Isso. Vamos ver aqui as perguntinhas aqui. Tem muitas aí que eu te mandei aí. Você não quer abrir essas que eu te Ah, mandei? Algumas perguntas? eu Abre aí. anotei Tá. aqui algumas aqui. Eu vou pegar alguns aqui que são bem comuns, né? São bem importantes. Uma aqui foi da Kelly, né? Como a gente falou no início. Ela está perguntando sobre o Orlistat. Então, como eu falei, Kelly, o Orlistat é um remédio autorizado no nosso país para o tratamento do excesso de peso. Ele é autorizado, inclusive, na obesidade infantil, na obesidade que acomete as crianças a partir de 10 anos de idade. Por ser uma medicação segura, a gente pode utilizar até na obesidade infantil, que é um problema que, infelizmente, vem crescendo muito no nosso país. Nos Estados Unidos nem se fala, e no Brasil isso é uma coisa recente, mas que vem acontecendo no nosso país também. O que ele faz? O que esse remédio faz no nosso corpo? O Orlistat, ele impede que o nosso corpo absorva 30% das gorduras que a gente come na nossa alimentação. Então vamos imaginar que eu estou comendo aqui, eu estou bebendo aqui, ó, um copo de 100 ml de gordura. Vou beber aqui. Se eu tiver tomado uma pílulazinha de Orlistat antes, desses 100 ml, 30 ml vão sair pelas minhas fezes. O meu corpo não vai Não absorver. absorve. Caramba. Então, por isso que Passa a pessoa... mal o excesso dele, alguma coisa. Enfim, você pode tomar. Como é que é enfim, o jeito certo de você usar esse remédio? Esse remédio, a gente usa ele na dose de 120 miligramas, 3 comprimidos ao dia. Um antes de cada refeição. Um antes do café da manhã, um antes do almoço e um antes do jantar. Só que você não pode chegar de cara e começar com essa dose, porque senão você vai ter uma diarreia danada, né? Criança também vai aos pouquinhos. Você vai dosando para criança igual. Criança a gente vai mais cautelosamente ainda, mais devagarzinho ainda, né? E então a gente começa com um comprimidinho antes da principal refeição da pessoa, por exemplo, o almoço, no caso do brasileiro, em geral a principal refeição é o almoço. Depois de uma semana usando ali, percebendo se a pessoa não teve nenhum problema, reagiu bem, aí a gente avança, adiciona mais um comprimidinho no jantar, antes do jantar, e depois de mais uma semana, se a pessoa estiver se sentindo bem, a gente avança para a dose completa, para a dose full de 3 comprimidos dia. Então, Kelly, o Orlistat é um remédio aprovado no nosso país para o excesso de peso, seguro
e que tem uma eficácia, vamos botar aí, desses 3 remédios aprovados no país, ele é o de menor eficácia. Você tem uma ideia que o Orlistat, ele gera uma perda de peso média de 3 quilos. A sibutramina, aqui no meio, gera uma perda de peso média de 5 quilos. E a liraglutida, o tal do Saxenda, gera uma perda de peso média de 7 quilos. Então, 3, 5 ou 7 quilos. Então, o Orlistat está aqui embaixo. Então, parece pouquinho, 3 quilos, né? Mas isso é a média. Então, às vezes a gente usa numa pessoa, ela perde 10. E às vezes a gente usa numa outra pessoa, ela não perde nada. É uma média, né? Medicina é assim, né? É uma ciência que não é exata. Verdade. E tem mais alguma pergunta boa aí? Tem aqui uma coisa boa aqui, que é o seguinte. Essa pergunta é muito comum. Zaguri, eu estou usando um remédio para peso que eu vi na internet que ele foi desenvolvido originalmente, para tratar quem tem diabetes. Mas eu estou usando e não tenho diabetes. Eu estou usando só para excesso de peso. Eu posso me tornar diabético por causa disso, né? Por estar tomando um remédio que já foi originalmente só para diabetes? Não tenho medo disso. É muito pelo contrário. Esses medicamentos, eles realmente foram desenvolvidos originalmente para quem tinha diabetes e agora estão sendo usados também para o excesso de peso. Nas pessoas que têm excesso de peso, eles diminuem em torno de 80% o risco dessas pessoas se tornarem diabéticas. Então, é muito até o contrário da ideia que as pessoas têm. Curioso isso mesmo. Bom, é bom saber. Nem eu tinha Exato. ideia disso. É muito pela perda de peso, né, Chico? Você perdendo peso, você defende a pessoa que está em risco para desenvolver diabetes, né? Você protege ela, né? Então, perder peso, independente se é com remédio A, com remédio B, se é com cirurgia bariátrica, se é só com exercício, se é só fechando a boca, independente, perder o peso diminui o risco de diabetes. Um hormônio que está na moda e que eu vejo que tem muita gente que toma, oxandrolona. Uma menina veio hoje para mim aqui no direct e falou: Chico, posso tomar? Fala com o Beto Zaguri se eu posso ou não tomar. Tem muitas amigas minhas que tomam e tem gente que passa como uma coisa muito leve, muito suave. Né? O que você acha, Beto, sobre oxandrolona? Galera, vou jogar água no chope aí de todo mundo. Não pode. Acabou. Assunto resolvido. Oxandrolona, nem pensar. A oxandrolona, ela realmente ela é um esteroide anabolizante com um efeito de menor potência, a depender, é claro, da dose que vai ser utilizada, mas nas doses que são utilizadas por aí, você vai ver as pessoas usando 10, 15, 20 miligramas dia, em relação a outros esteroides, por exemplo, Decadurabolin, Winstrol, a potência anabolizante é bem menor. Mas não deixa de ser um esteroide. O estrago pode ser o mesmo, né? E o estrago pode ser igual, né? Esse que é o... O estrago pode ser igual, porque a gente não sabe a sensibilidade que cada pessoa tem. Eu já vi um caso, até uma pessoa pública, que teve um problema hepático grave, foi parar no CTI por conta de uso de oxandrolona. Então, a oxandrolona é um anabolizante de uso oral. Agora aqui, ó, depois jogando fora, desesperada, que bom. É isso, galera. Joga fora aí, abre ali a cartela, joga no lixo, joga no vaso. Vamos pular fora disso e vamos... Aqui o que a gente vende, entre aspas, né? O Chico e o time que ele montou, é saúde. Anabolizante não é saúde. Eu vou contar aqui, enfim, aqui na live, quem está aqui com a gente escutando, né, um super caso nosso muito legal, Fábio Assunção, né, que é um cara nota 1000, gente boa pra caramba, né, perdeu com a gente 30 quilos com a gente, com a Adriana Neptanuri, que é a Nutri, que está no time também, que é nossa amiga, mas tem muita gente que não sabe que foi 1 ano e meio, 2 anos agora que a gente está com ele, foi para um treinamento de
mudança de hábito de fato. Não foi aquela coisa que viram ele magro, meu, um monte de gente ficou comigo irritado. Ele perdeu, óbvio que ele tomou alguma coisa. Eu falei, gente, ele tomou sim. Ele tomou água, tomou suco. E assim, ele pôs de fato uma, né, por rotina na vida dele, né, enfim, na atividade física todo dia, daquela forma que você falou lá atrás, né, de uma, enfim, nem muito nem pouco, a gente foi achando dose certa para ele, aos pouquinhos a gente foi dando mais estímulo, mais carga, ele foi perdendo 4 quilos, 5 quilos, 10, né? E foi os 30 quilos que a gente conseguiu, né, por tirar dele, mas assim, gente, de uma forma certa. Por quê? Porque foi aos pouquinhos, de dentro para fora essa mudança. Eu até lembro que no início ele ficou aflito, meio que puto, irritado. Pô, mas eu só perdi 4 quilos, 5 quilos esse mês, eu estou me dedicando muito, eu estou me doando e não estou vendo. Eu falei, calma, Fábio, é um passo de cada vez. E ele perdeu o peso de fato, né? Enfim, né? Para sempre. Tudo que a gente, né? E é muito louco isso que assim, todo mundo fala, mas a gente fala de novo. Você tem 10 quilos acima do seu peso normal, os 15 quilos que você está acima do seu peso, que você vem ganhando ao longo de anos. Não perde esse peso em um mês, em dois, que você vai ganhar de novo. Tá? Não faz, entendeu? Você tem que ser uma mudança assim, aos pouquinhos. O seu corpo entende que mudou o seu corpo. Não é aquela coisa louca que a gente vê que a pessoa, pô, em um mês, pô, perde 15 quilos. Esse peso vai voltar. Eu não tenho dúvida que ele vai voltar. Mas, assim, mas tem muita gente que viu ele magro. Óbvio que ele tomou, eu falei, gente, a gente está um ano e meio treinando, ele tem hábitos saudáveis, ele come direito, ele tem uma outra vida, o seu corpo entende e é isso, né, Beto? Tem muita gente que acha que vai conseguir, não consegue, não sustenta, por perder peso, por rápido, vai ganhar. Esse aí foi um exemplo público, né, que eu acho que, até para mim, eu aprendi muito com o Fábio, né, ele foi um grande exemplo para mim de foco, de determinação, de virada de jogo, e ele foi incansável nesses momentos que todo mundo passa, né, que, cara, meu peso não desceu como eu esperava, eu me matei esse mês, a coisa não foi. Eu estou comendo Ele o que a Adriana soube, passou, exatamente, ele é muito correto com a dieta, né, com o treino. ele soube ter paciência, né. Então, pessoal, acho que daí acho que tem 2 pontos aí interessantes que a gente pode tirar dessa história, que o processo de emagrecimento, ele não é uma reta para baixo, ele não é linear. O processo de emagrecimento, ele é irregular. Sabe uma boa comparação aqui? Já viram como é que funciona aquelas curvas lá da Bolsa de Valores? Não é um negócio assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O processo de emagrecimento, ele é assim. O que importa não é se subiu ou se desceu. O que importa é que, se você olhar de longe, independente dessas oscilações, a tendência é de queda. O trend é de queda. Então, se você subiu um pouquinho, não perdeu tanto, espera um pouquinho, acredita no método, dá mais tempo ao tempo, insiste. Tem gente, tem fisiologistas que pedem mais tempo de transformação para que haja uma resposta mais a olhos vistos, né? E acho que uma coisa aqui que eu vi aqui nas perguntas também, que vale a pena a gente comentar, Chico, é sobre platô, né? Então, todo o processo de emagrecimento vai todo chegar o processo, não só, né, enfim, não só no seu processo, na sua área, né, Beto, né, o emagrecimento, treinamento idem. Nosso corpo se adapta ao estímulo, a gente tem que estar dando novos estímulos para ele, e é o mesmo, né, o processo, né? A nossa, posso dizer que a máquina humana é a máquina mais, enfim, ela é muito inteligente, é muito perfeito o corpo humano. A gente tem que estar. E outra coisa, muitos estudos novos, muita coisa nova sempre sai, mas assim, ele é muito inteligente, o nosso corpo, né? Ele se adapta a todos os estímulos. É difícil. Exatamente. A capacidade adaptativa do nosso corpo é infinita. Então,
Aconteceu aí no exemplo que o Chico estava citando, né? O Chico desafiou o Fábio em determinado momento, por exemplo, para fazer jiu-jitsu, um esporte que nunca tinha feito, para tentar mudar o estímulo, para tentar. E o Fábio foi, pulou de cabeça, né? E se desafiou, saiu da sua zona de conforto. Mas então, o processo de emagrecimento, ele, seja com remédio, seja com exercício, seja com cirurgia bariátrica, independente da ferramenta que foi escolhida, em algum momento você vai entrar em platô. Ou seja, a perda de peso ela vai deixar de acontecer. Isso é uma falha do método que foi escolhido? Pelo contrário. Isso é como o Chico falou, isso é o seu organismo que consegue se adaptar ao que está acontecendo. O seu corpo, ele entende que essa perda de peso não é boa para você. E ele vai tentar defender esse peso inicial aqui. Ele vai ligar uma série de mecanismos que vão tentar devolver o seu peso aqui para o início. São vários esses mecanismos. Eu vou citar para vocês 2 mecanismos desses. Um deles é o seguinte: para cada quilo de peso que a gente perde, a gente aumenta o nosso apetite em mais ou menos 60 quilocalorias. Então vamos imaginar um cara que perdeu 10 quilos. Se ele perdeu 10 quilos, o apetite dele aumentou em 600 quilocalorias. Mais ou menos. Não sabia desse número, não. Que número Tem estudos que mostram que é até mais que isso. Mas vamos trabalhar com esse número. Então, se você perdeu 10 quilos, seu apetite, seu corpo, ele vai te mandar uma mensagem: olha, come mais, come mais. E aí, às vezes, a pessoa acha que o remédio parou de funcionar. Não, é a perda de peso que gera isso. Aciona, aumenta a sua fome. Outra coisa, para cada quilo de peso que você perde, você diminui a sua taxa metabólica basal, você diminui quantas calorias o seu corpo gasta quando você está parado em 30 calorias, em 30 quilocalorias. Mas diminuindo também a taxa basal, né? Quando você vai, que loucura. Exato. Então, vamos imaginar um cara que perdeu 10 quilos. Ele vai começar a queimar 300 quilocalorias a menos todo dia, só pelo fato dele ter emagrecido. 300 quilocalorias, Chico, fala aí, é o quê? Andar na esteira meia hora a 7 km por hora, né? Mais ou menos. E isso todo dia, de segunda a segunda, né? A sua diminuição do metabolismo, ela acontece no sábado e acontece no domingo. Então, o exercício, ele é fundamental no processo justamente porque ele vai contrabalancear isso aí. A forma que você tem de continuar queimando caloria, mesmo que o seu corpo esteja mandando uma mensagem contrária. Ele tenta te sabotar, só que ele não entende muito porque que é. Ele fala, calma, e ele tem que ter, ele não pode ter tão rápido esse gasto, né, calórico. E isso, então, muita gente que tem essas, enfim, perde peso muito rápido, tem esse efeito muito mais forte nele, né? Por isso que eles ganham esses 10 quilos, 15 muito mais rápido do que outra pessoa que vai perdendo ao longo de 6 meses. Né? O corpo vai, enfim, ele se adapta ao estilo de vida, alimentação, e ele aí entende que e isso é bom também porque, né, porque você também que está fazendo essa dieta, alimentação, treino, você vai ficando mais condicionado, o seu treino vai aumentando, tudo vai aumentando, você não está tendo, enfim, aquele mesmo gasto calórico que você tinha, né, por parado, mas você está tendo muito mais no seu treino, porque você está sendo mais exposto, né, para atividade física. Tudo é uma conta de quanto você come com quanto você, né, gasta. Isso que é muito louco, né? Displêndio energético fala tudo, né? Infelizmente Exato. é isso, é a conta, né? É uma conta, não tem muito como fugir disso, né? Se você está consumindo mais, queimando mais caloria e consumindo via dieta uma quantidade menor de calorias, você vai perder peso. Um detalhe aqui nessa história, que eu acho que é legal falar, é o seguinte: vamos imaginar um cara que já está com uma composição, com um peso legal. Vamos imaginar o Chico Salgado aqui, ou eu. Quando a gente está falando em transformação da composição corporal, aí, nesse caso, a gente vai pensar
que não é toda caloria que é igual. A composição da dieta, o tipo de alimentos que a sua Nutri colocou ali, isso vai mudar a sua composição corporal. Você pode estar comendo a mesma quantidade de calorias que o seu amigo está, e ele está melhorando a composição corporal e você não. Por quê? Qual é a diferença? É a composição da dieta, a qualidade daquelas calorias que você está consumindo. Isso também influi. Assim, eu acho que é uma coisa muito simples, né? Banana, vamos supor, banana é muito calórica, 300 calorias. Vou dar um exemplo de duas bananas por 300 calorias. Um chocolate tem 300 calorias. Só que uma coisa é muito mais nutritiva do que a outra. Um exemplo é muito claro ali, uma coisa é muito calórica. É isso. Mas para uma pessoa que está tendo uma vida ativa, isso entra de uma outra forma no corpo dela e não é só a caloria em si. Ela tem um efeito muito mais forte no seu músculo e tudo, né? Nutritivamente falando, não é só esse cálculo, né? É isso. A quantidade de calorias é a mesma, mas que caloria é essa? É muito diferente. Um é gordura e o outro é um carboidrato, né? Teve uma pergunta aqui, Chico, de repente de muita gente aqui, essa veio da Ana Letícia. Ela está dizendo aqui pra gente, está dividindo, está abrindo com a gente aqui que ela tem compulsão alimentar. E ela quer saber se existem remédios para isso. Acredito que muitas das pessoas que estão aqui com a gente também percebam que tem compulsão alimentar. E sim, existem remédios para tratamento da compulsão alimentar. O mais conhecido deles é a lisdexanfetamina. Esse é o nome médico da coisa, né? Vocês devem conhecer aí como Venvance, o nome da medicação. Muita gente usa para transtorno de déficit de atenção, ele também serve para isso, mas ele pode ser usado também para controlar a quantidade, o número de episódios de compulsão alimentar que a pessoa tem, né? Existe esse nome Venvance, existe também o nome Juneve, mas é a mesma substância. Então, se você sente que você tem compulsão alimentar, minha dica para você é: bate um papo com o seu endocrinologista, ou com a sua Nutri, ou com o seu psicólogo. Tenta entender se isso realmente é compulsão alimentar ou se é só vontade de comer, que são coisas diferentes. E se for compulsão alimentar, esse profissional vai te ajudar a entender se você precisa medicar isso, se há necessidade de um remédio específico para diminuir a quantidade de episódios de compulsão alimentar que você tem por semana. Tá bom, Ana Letícia? Depois, se você quiser também me mandar uma mensagem para a gente ir mais a fundo aqui, pode mandar, tá? Outra perguntinha boa aí que você achou. Vamos lá. Deixa eu ver. Boa aqui, ó. Remédios da parte... Rapidinho. Desculpa aqui entrar no meio aqui, Beto. A gente ainda vai treinar hoje. Não sai da live que a gente ainda vai treinar hoje, tá, Tim? Desculpa aqui porque tem muitos temas e tá ótima a live. Fala aí, Beto. Vamos lá. É isso aí, galera. Faltam 5 minutos para o treino começar com o Chico. A gente passa mais um pouquinho, mas vamos lá. Bota aí o fone aí. Vamos só ser mais rápido um pouco. Vai ouvindo aí a live e vai botando a roupa de treino. A pergunta aqui da Paty Chaves, vamos acelerar um pouquinho, é se remédios da parte psiquiátrica engordam. A resposta é: alguns sim, outros não. Alguns engordam, alguns fazem a pessoa até perder peso e alguns são neutros para o peso. Bate uma bola com o seu psiquiatra para perguntar isso para ele. Esse remédio que eu estou usando aqui para tratar minha depressão, ele me faz engordar? Porque se for, eu não quero usar, eu quero usar outro. Eu tenho um remédio infalível que vai começar daqui a 10 minutinhos, que é para atividade física. Pode deixar que ao longo de 1 mês e meio, 2, você vai estar usando muito menos remédio em depressão. Esse é o melhor remédio que existe e ele é de graça. E eu brinco com muitas alunas minhas, Beto, alunos meus que eu estou numa aula, eu brinco muito é o seguinte: quando acaba a aula, aí eles vêm para mim e falam: caramba, que sensação boa, caramba, que coisa boa. Eu falei: essa droguinha aí que você está sentindo, só você produz, você não vai comprar em lugar nenhum, ninguém fornece. É uma droga que você faz ela, produz, você é o seu traficante, né? Porque você produz e você fica viciado nela. E eu quero te deixar viciado nessa droga que você produz, e é a droga que mais faz bem pra gente, né? Aí a pessoa começa a rir. Mas assim, gente, vamos fazer
isso junto, né? Porque assim, isso só faz bem. Essa droga que a gente produz, né? A gente é o dealer dela, né? Traficante, a gente produz ela e assim, tem muita gente que nem sabe, né? Como produzir, o que eu estou falando, mas a gente faz uma atividade física legal, leva o seu corpo ali no seu limite, enfim, um limite bom que você fala, pô, o que é isso? Eu quero isso todo dia, né? É isso aí. Quando a gente faz exercício, a química cerebral muda. O seu cérebro, ele produz uma série de substâncias, uma série de hormônios que melhoram a depressão. É um remédio mesmo para a depressão. O Chico falou tudo. Comprovado, vários estudos, vários casos, a pessoa pô, indica, né? Até o médico, o psiquiatra, ele indica que você tem que fazer pô, atividade física. Esse, né? Sem dúvida. É isso aí. E, galera, acho que para a gente não invadir muito o horário do treino, 8 horas vai começar o treino. Quem não se inscreveu no desafio de 21 dias do Chico. Vamos pôr o link ali agora. Enfim, a gente vai deixar o link no meu Insta Stories e o link está na minha bio também. Para quem quiser, entra lá no meu Instagram agora. Isso, totalmente gratuito, gente. Compartilha e manda essa gaviotinha, esse gaviãozinho aqui, como é que é? Essa gaivotinha aqui. Gaivotinha aí. Isso. Manda para quem você. Gavião, urubu. Eu sou Flamengo, né? Manda esse urubu aí para a galera. Mas eu vou nesse último minutinho final, eu vou te dar uma dica aqui, 2 dicas. A primeira é, poxa, como é que eu projeto, como é que eu planejo uma meta para mim? Como é que eu penso isso? Guarda o seguinte número, galera. Um processo de emagrecimento usual, ele vai produzir uma perda de peso de 0,5 quilos até 2 quilos por mês. Tá? Desculpa, perdão. De 2 a 4 quilos por mês, perdão. Então, a cada mês a pessoa perde entre 2 e 4 quilos. Em média, 3. Então, vamos ser light com a gente mesmo e vamos pensar que a cada mês você vai perder 2 quilos. E aí você faz a conta. Poxa, eu quero chegar em 10 quilos de perda de peso. Eu vou precisar de quanto tempo? 5 meses. 2, 4, 6, 8, 10 quilos. Tem casos que pode perder um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é uma média ok. E tem gente que perde 12, 15, já é muito. E tem gente que perde 7, 6. Tá ótimo também. É uma média boa ali, né? Isso aí. Então não se cobrem tanto, né? Lembre-se que você pode ir melhor ou pior do que essa média aí de 2 a 4 quilos mês. E a outra dica é, pessoal, se programem para as festas de final de ano. É super importante isso. A gente brinca, né, que o que mais importa não é o que você come do Natal até o Réveillon. O que mais importa é o que você come do Réveillon até o Natal, o resto do ano. Exatamente. Mas é importante se programar nessa época do ano, tá? Então, nada de chutação total de balde, controlem o consumo de bobagem, de bebida alcoólica, façam escolhas inteligentes, não deixem de fazer exercício com o Chico. Chico, eu vou passar aqui, já são 8 horas, vou passar a bola para você. Já um pouquinho aqui e assim, Beto, né, pô, você é um cara que enfim, é um amigo íntimo meu, mas eu tenho, né, você como ídolo, porque eu vejo que, assim, você faz e faz mesmo e assim, é o seu, né, estilo de vida, isso que é o mais legal. Você não fala porque é bonitinho, porque é legal. Não, você vive, você treina, você mostra seu treino, você rala pra caramba. Pô, e, Beto, quando a gente quer muito, a gente dá um jeitinho. E assim, eu vejo que você tem vários empregos, sai de casa às 6 da manhã, volta à noite, mas você vai ali, faz o seu treino, encaixa quando dá, pô, quando não dá, tu faz em casa. Assim, gente, tem assim, muita gente dando, né, desculpas, e assim, chega de desculpa, 20 minutos, 30 minutos, você tem para você, óbvio que tem para se doar, óbvio que tem para se doar, chega de história e outra, não tem idade para começar. A atividade física é para todo mundo. Você pode estar agora aqui na live com 70 anos e acha que não vai te fazer bem. Você está agora com 20, com 30, com 40, não tem idade para começar. Comece o mais rápido possível.
É isso, cara, é isso mesmo. Eu só não vou fazer essa aula aí com vocês agora que eu tô recém-operado. Eu não sei se todos sabem aí, mas eu tive uma ruptura do meu tríceps fazendo exercício, fazendo jiu-jitsu. Fala como foi. Tu não foi treinar comigo, foi Pois é, treinar com o tentando Pimenta. aprender jiu-jitsu. Um dia eu chego lá, um dia eu vou aprender a fazer direito jiu-jitsu, mas acabei me machucando. Então, é só por isso que eu não vou estar com vocês agora nesse treino. Estou aqui seco para fazer. E galera, lembrando mais uma coisa aqui. Esse desafio de 21 dias que o Chico generosamente ofereceu nessa reta final do ano, ele inclui também uma vertente, um pilar da saúde do ser humano hoje que é extremamente importante e que é muito relegado para segundo plano, que é a saúde mental. A gente tem com a gente aí no time a professora Esther Catenas, que é professora de yoga. Então, ali na yoga, você, além de trabalhar a flexibilidade, você vai aprender como incluir na sua saúde, no seu planejamento de saúde, a saúde mental. É verdade. Assim, é uma aula, né, enfim, que te ensina a parar, né? Assim, que a gente está sempre com pressa. Assim, deve ter gente que vai chegar no meio da live aqui, parou, viu, mas ela, pô, ensina, não, parou. É o tempo da aula, pô, respira. E eu, às vezes, ia fazer aula com ela, estava sempre com pressa, sempre ela falou, não, parou, respira, vai. Assim, é muito legal, que tem o seu tempo ali, né? Que você tem, cara, a aula dela é muito gostosa, muito boa, sempre com uma né, com mensagem boa, positiva e uma aula muito boa mesmo. Assim, Beto, esses quatro pilares juntos vai muito além do que peso, do que saúde, do que saúde não, que é isso aí que a gente está em busca, mas assim, vai muito mais do que estética, né? Tem muita gente que entra no direct, esses 21 dias eu perco quantos quilos? Eu falei, assim, vai perder alguma coisa? Óbvio que vai, mas se perder peso, 5 quilos, 6, acho que tem alguma coisa errada. Assim, eu não quero que você fique aqui. Eu quero sim que você coloque de fato o hábito da atividade física na sua vida de vez. E assim, nesses 21 dias que a gente está aqui te dando muito conteúdo legal, muito treino, muita aula, você para e pensa e fala, caramba, olha só, eu consegui fazer esses 21 dias aqui direto. Eu vou botar para frente, para sempre a atividade física. Isso que é legal. A virada Exatamente de isso. chave interna, né? Isso que é o mais legal. Tira o foco da balança, galera. O foco não está na balança, o foco está em saúde. O peso na balança ele vai descer a reboque do ganho em termos de saúde, né? E é isso. A gente não está propondo uma dieta, a gente está propondo uma reestruturação de hábitos alimentares. A gente não está propondo você ralar para chegar bem no verão, no shape, não. A gente está propondo uma incorporação do exercício físico no seu estilo de vida. Então, é estrutural. O tratamento não é no corpo. O tratamento é aqui. É a virada de chave que o Chico falou aí. Obrigado, Beto. Vamos fazer outra live aí antes do Natal. Vamos ver se a gente Bora. faz uma live antes do Natal aí, porque eu acho que vai ser bom. E assim, time, muito obrigado. É uma honra imensa, né? Enfim, né, por estar aqui com vocês. Eu amo muito o que eu faço e eu faço com muito amor, que nem o Beto. Ele, quando eu liguei para ele e falei, Beto, topa comigo. Ele falou, Chico, vamos embora. Ele tem esse mesmo intuito, ele quer levar saúde, qualidade de vida para o máximo de pessoas que ele conseguir. Cara, a gente está nessa junto. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu, né, por conhecimento que não tem fim, que não tem limite. Você é um dos caras que mais estuda que eu conheço. Sempre tem alguma coisa nova, você já está por dentro, já pega aquela coisa, de ler livro e vai em seminários e, enfim, né, por congressos. Eu sou teu fã, mas eu tenho que ralar agora, que eu tenho que botar o povo aqui para suar. Até a Bora, próxima, Chicão. Beto. Até a Fica com Deus. próxima. Obrigado Ó, pelo convite. Tchau, gente, galera. rapidinho, eu vou sair aqui dessa live, eu vou deixar salva no meu Instagram e aí sim eu vou abrir uma outra live, tá? Então, Beijo, galera. beijo, galera. Bom treino.